Por que a imprensa, ao longo desses anos todos, não cobrou através de matérias do Poder Executivo de Niterói, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, por que a imprensa não cobrou a aplicação das leis que esta casa produziu ao longo das últimas legislaturas? Por que só vai tratar também desse assunto no momento do drama das famílias? Então, todos nós, deputado, presidente Caetano Amado, todos nós, principalmente nós que temos mandato público, temos que ter agora dignidade de assumir as nossas responsabilidades. Não é fazer proselitismo em cima do drama das famílias que tiveram vítimas para trazer algum benefício eleitoral. Essas pessoas apagaram completamente o que fizeram ao longo das suas histórias políticas recentes. Salvo, deputado Luiz Paulo, eu esteja enganado e alguém me aponte um vereador nesse estado, seja de que partido for. Vereadores da minha cidade, todos, inclusive eu, quando fui vereador. Desafio a qualquer partido, de qualquer origem ideológica, na cidade de Niterói, que não tenha encaminhado indicação legislativa pedindo urbanização em comunidades de risco na nossa cidade. Duvido. Estou fazendo aqui um desafio público, senhor presidente. Duvido que algum partido que tenha tido representação parlamentar na cidade de Niterói não tenha encaminhado instrumentos legislativos solicitando ao executivo da cidade melhoria em comunidade. O governador Sérgio Cabral, quando fala na imprensa, parece que nunca foi na Rocinha pedir voto. Parece que a Rocinha é um lugar desconhecido do governador Sérgio Cabral. Eu queria saber se o governador Sérgio Cabral, em alguma campanha sua, subiu em uma comunidade de risco para falar: olha, se eleito for, vou tirá-los daí. Se eleito for, vou resolver o problema da habitação de vocês, porque não podem morar neste local porque tem risco. Duvido. Então, agora fica uma coisa, deputado Caetano Amado, uma coisa pequena, que cada vez mais apequena a própria política, a todos nós, dos oportunistas, que querem, no drama das famílias que tiveram vítimas, que querem tirar proveitos para uma eleição que está se avizinhando. É fundamental que a opinião pública, e por isso que defendemos a educação intransigentemente, porque uma população mais esclarecida, mais educada, seguramente saberá distinguir quem são os oportunistas. Saberá distinguir aqueles que usam do drama das pessoas para se apresentarem agora como heróis. E não estou falando dos heróis anônimos, nem os heróis profissionais como os bombeiros, como a Defesa Civil. Estou falando dos oportunistas eleitorais. Aqueles que estão fazendo dessa agenda de desgraça de alguns uma agenda de proveito eleitoral. Essa questão tem que acabar. O prefeito Jorge Roberto Silveira é um dos grandes responsáveis. Como eu sou também. Como todos que tiveram mandato na minha cidade o são. Não pode ninguém hoje se omitir de responsabilidade por pessoas morarem em cima de um aterro sanitário, por pessoas morarem em uma encosta onde não deveriam construir. Nós vimos ontem, presidente, evidentemente o deputado Luiz Paulo já me deu uma aula de compactação de terreno, porque nós vimos ontem uma matéria no Bom Dia Brasil, de um condomínio de classe média, de 9 prédios de apartamento na cidade de São Paulo, com escritura, construído em cima de um antigo lixão. Bom Dia Brasil de ontem. O deputado Luiz Paulo me explicou que, dependendo da tipologia do terreno e dependendo da profundidade da fundação daqueles prédios, pode ser uma coisa segura. Mas eu pergunto a Vossa Excelência,
Será que quem comprou sabia que ali embaixo tinha um lixão? Duvido. E por que o município de São Paulo, autorizou a obra, deu alvará e o Poder Judiciário, através dos cartórios, registrou os imóveis? Vocês vejam, Vossas Excelências, é um conluio de irresponsabilidade de todos. Imaginem quantas pessoas hoje nas cidades brasileiras não moram em cima de um lixão e não são sabedores. Alguns são, mas por falta de uma política habitacional assumem o risco, não tem onde morar. Precisam construir uma casa perto do trabalho, mas o governador Cabral não sabia de nada disso, óbvio. O governador Cabral não sabia de nada disso, até porque viaja muito, fica pouco aqui. Talvez saiba mais dos problemas da encosta de Paris do que do Rio de Janeiro. Possivelmente. Não é possível, nesse momento, uma amnésia completa em parte dos políticos do Estado do Rio de Janeiro. Isso é lamentável. É lamentável não terem a coragem de assumirem as suas responsabilidades. É um absurdo o que fizeram, é um absurdo. É um absurdo que os governos anteriores fizeram. É um absurdo deixar as pessoas morarem nesses lugares. É um absurdo isso, um absurdo aquilo. Parece que nada acontecia antes. Vieram de um outro planeta. Vieram de um outro planeta. Vieram de um outro mundo, vieram de um outro país. Com o objetivo de tentarem angariar alguma simpatia com pessoas sofridas. Com pessoas sofridas. Eu torno a falar, senhor presidente, já terminando, porque o meu tempo está esgotado. Deputado Sabino, que foi prefeito, eu torno a falar, não é possível nesse momento dramático, todos nós não assumirmos a nossa parte de responsabilidade. Mesmo aqueles que tenham feito alguma coisa, porque não fizeram o suficiente. Deveriam ter feito mais. Deveriam ter feito mais. Deveriam ter insistido mais. Deveriam ter lutado mais pela dignidade da moradia dessas pessoas e pelo risco que as suas vidas corriam. Mas não fizeram. Fizeram pouco. Talvez a responsabilidade seja menor, porque apresentaram alguma ferramenta, mas são também responsáveis, porque sabiam que só aquilo não era suficiente para preservar aquelas vidas que se foram no último temporal. Nós esperamos que esse drama encerre definitivamente com a ausência de políticas de habitação de interesse social na região metropolitana, no Brasil. Que não é só Rio de Janeiro, é o Brasil. Salvador está agora, Bahia está agora. O governador da Bahia, nesse momento, decretou estado de emergência em Salvador, em algumas cidades baianas. Seguramente teremos vítimas lá também, não sei que tamanho. Parece que o problema é só quando o número de vítimas é muito alto. Qualquer uma vítima é responsabilidade nossa. Qualquer pessoa vitimada por falta de investimentos preventivos do Estado brasileiro, é responsabilidade de todos nós. Não é a quantidade de vítimas, não é a quantidade de vítimas, é qualquer vítima. Então, senhor presidente, eu espero que o bom senso prevaleça, eu espero que o governador compreenda que ele é também um dos grandes responsáveis por essa tragédia no Rio de Janeiro, porque tem aí 2 décadas de mandato, são 20 anos, poderia ter trabalhado mais pela questão habitacional, pela questão da drenagem, pela questão do saneamento, pela questão do transporte. Trabalhou pouco, como todos, mas ele também trabalhou pouco. Ou se trabalhou muito, trabalhou errado, porque não fez o suficiente para prevenir, para evitar que, mais uma vez, o Rio de Janeiro, lamentavelmente com mais vítimas, mas, mais uma vez, o Rio de Janeiro, por ausência do poder público, tenha permitido que alguns dos seus cidadãos percam as suas vidas. Muito obrigado, senhor presidente.